Bom dia, queridos irmãos e irmãs, amigos e paroquianos. Nesta quarta-feira, dia 21 de outubro, Jesus continua nos lembrando da necessidade da vigilância. Jesus quer fazer nascer em nós um comportamento de espera para recebê-lo. Essa espera não é dirigida a uma vinda mais ou menos longe que não podemos conhecer, mas nos faz dirigir ao presente também. O retorno de Cristo não é e nem será como uma grande luz que jogará o mundo presente na sombra, mas, pelo contrário, essa luz ilumina a nossa vida hoje. Essa vinda de Cristo, a luz de Cristo, ilumina a nossa vida no presente. O presente que nós estamos vivendo não nos separa daquele que está voltando, daquele que vem. Nós já somos ligados a Cristo com o fazer a sua vontade, servir aqueles que Ele nos confiou. Jesus se fez servo de todos, e Ele nos pede também para servir de verdade. Longe de querer nos conduzir a um medo estéril, a um medo que nos paralisa, as suas palavras nos lembram quanto seja grande a confiança que Deus tem em nós, seres humanos, homens e mulheres. Deus tem uma confiança sem reservas em nós. Uma confiança que, se não for esquecida, suscita essa resposta em nós. Ou seja, suscita em nós o desejo de imitar o próprio Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Mais um dia, reunidos no amor de Cristo, continuemos a ler o capítulo 12 do Evangelho de São Lucas. Hoje lemos do versículo 39 ao 48. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes.
A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedro faz uma pergunta interessante para Jesus. Se Jesus está se dirigindo, contando esta parábola para eles, para os discípulos, para aqueles que acolheram Jesus, para aqueles que estão seguindo Jesus, ou para todos? E aí a resposta de Jesus certamente é para todos. Poderíamos dizer a Pedro: não, Pedro, a parábola do servo que espera não se refere aos irmãos que ainda estão em busca, ou aqueles que têm Deus bem longe do próprio horizonte. Não, não é bem assim. A parábola se refere a mim e a você, a nós, discípulos de longa data, nós que temos tido a alegria extraordinária de conhecer o verdadeiro rosto de Deus revelado em Cristo Jesus. Próprio nós corremos o risco de tornar pesada a fé, de embaraçar o esmalte, de nos acostumar à glória do Pai. Próprio nós que seguimos Jesus de perto, corremos o risco de achar tudo normal, as descobertas, as conquistas, os dons da fé. Corremos o risco de nos sentar, de nos acomodar. Quantas notícias sobre discípulos do Senhor, pessoas que deixaram tudo para segui-lo. Quantas notícias ruins a respeito de padres, de bispos, de membros da igreja. Tivemos um tempo sombrio e essas notícias certamente muitas vezes nos escandalizam. Notícias de escândalos, desvios de dinheiro, tanta coisa. Muitas vezes são casos patológicos de verdadeiros e próprios distúrbios psicológicos no meio de nós, mas muito mais são os padres, os sacerdotes normais que se acomodaram, que não estão em vigilância, que iniciaram a bater uns nos outros, né? Como diz a parábola, que deixaram de cuidar. Precisamos tomar cuidado. E sem falar desses excessos, também nós podemos, sem nos dar conta, de nos tornar pequenos ditadores da nossa paróquia, exigentes, presunçosos, muito seguros de nós mesmos e das coisas que nós sabemos. Não, Pedro. Jesus fala para mim e para você, para nós dois, e nos convida a não apostar muito sobre a nossa presunção de ter fé. Se nós nos deixarmos tocar pelo maravilhoso mistério de Cristo, que dia após dia a palavra nos revela, e não seremos como o servo esquecido, que não se lembra do dia do retorno do Senhor. Não nos daremos aos percursos
do egoísmo, das vaidades, mas nos daremos e nos empenharemos no caminho de uma operosidade confiante, na grande força que Jesus nos dá para que vivamos a alegria do Evangelho, para que vivamos e testemunhemos a alegria de fazer resplandecer também aos olhos de tantos outros irmãos e irmãs as maravilhas do amor de Deus. Vigiemos. Somos chamados a vigiar. A quem muito foi dado, muito mais será exigido. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um lindo dia, uma bonita quarta-feira, na presença do Senhor.